Então vamos entender algumas aplicações práticas do bulbo de tensões em projeto de fundação superficial. Lembrando que quando fala fundação superficial, nós estamos relacionando a sapatas, a blocos e até mesmo radiês. Vamos entender algumas questões práticas sobre isso. Então, só lembrando vocês, um bulbo de tensão nada mais é do que um processo de dissipação de um carregamento no solo. Então veja, se eu aplico um determinado carregamento σ0 aqui no solo, à medida que a profundidade aumenta, a dissipação da tensão vai ocorrendo. E veja que profundidades próximas à aplicação da carga, a tensão de dissipação que aqui está, ela é muito maior se comparado com profundidades maiores. Então, em termos simples, a gente define o bulbo de tensão justamente quando essa dissipação representa 10% do carregamento originário. E aí nós temos o bulbo de tensão aqui. Então a ideia implícita dentro do conceito de bulbo de tensão é essa. E veja que esse bulbo de tensão depende justamente do elemento de fundação. Inclusive a fórmula de determinar ele é através da menor dimensão de uma sapata, de um bloco ou mesmo de um radier. Então veja que a depender, aqui nós temos uma determinada fundação de largura B e aqui uma outra de largura B maior. E veja que essa largura B, por ser maior, ela vai representar um maior bulbo de tensão. Claro que depende também da questão do carregamento, mas a ideia é justamente essa. Então veja, se a gente olhar, por exemplo, esse relatório de sondagem, aqui à esquerda, veja que nós temos aqui em profundidades próximas a 4 metros, um NSPT em torno aí de 15. Um NSPT que seria propício para fundações superficiais. Mas o que acontece? Se nós apoiarmos nossa fundação superficial nessa cota aqui próxima de 4 metros, buscando essa resistência, vai dar problema. Porque o bulbo de tensão, ele como vocês podem ver aqui atrás, ele representa uma profundidade que depende do tipo de fundação. Então, aqui, como aqui é um solo, veja, uma argila orgânica, um solo com baixa resistência, e a gente percebe isso com base no NSPT, então ia dar muito problema aqui nessa região. E da mesma forma, se imaginarmos, por exemplo, esse outro relatório de sondagem, veja que se eu apoiar minha cota de fundação aqui em 11, que é um NSPT propício para uma fundação superficial, aqui na profundidade de 3 metros, em torno de 3 metros. Então veja que eu conseguiria fazer esse projeto porque o bulbo de tensão, ele estaria a depender, claro, da carga que vem da edificação, mas imagine aí um sobrado, ou 3 ou 4 pavimentos. Veja que o bulbo de tensão não ia ultrapassar a profundidade aqui de 9 metros, 10 metros aqui embaixo. Então estaria tranquilo, não ia atingir essa camada que tem uma argila muito siltosa, uma argila orgânica que tem baixa resistência, como pode ver aqui nesse relatório aqui de sondagem. Então, se eu apoiasse minha fundação aqui, eu não ia ter problemas, isso relacionando a um sobrado, a um prédio de 2, 3 pavimentos. Não teria problema com isso, porque meu bulbo de tensão estaria dentro dessa faixa que é um solo bom. Diferentemente daqui, se eu apoiasse aqui, sem sombra de dúvida, o bulbo de tensão ia atingir essas camadas e consequentemente eu teria problemas de recalque e aí ia se refletir em fissuras, em trincas dentro da minha edificação.